Atenção, chegou a hora de se conectar. Você ouve agora o programa Conexão Jovem. Apresentação, Rafael Soares. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão Jovem, aqui pela Rádio Conectados com Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua presença, pelo seu carinho, por sua audiência. E nada melhor do que juntarmos para, assim, delinearmos planos, projetos, ideias, compartilharmos coisas boas para que você cresça cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. Seja muito bem-vindo. E se você está aqui conosco, é porque você ficou sabendo da programação. Então, compartilhe. Aquilo que é bom, nós devemos divulgar, devemos espalhar pelos 4 cantos da terra. Então, seja aí um garoto e garota propaganda e nos ajude também neste compartilhamento, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, ativa o sininho lá, para que você possa receber aí também outras informações importantíssimas para o seu crescimento, tá bom? Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Conectados com Deus, tanto pela rádio, quanto também aqui pelo canal no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe e muito obrigado pelo seu carinho. Muito bem, vamos aí iniciar a nossa programação, já fazendo algo muito importante, que é a oração. Se você puder, feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pelas bênçãos recebidas e por esse privilégio que nos concede de poder estarmos aqui iniciando mais um programa. Te peço que abençoe cada um que está nos acompanhando aqui e ajude-nos para que possamos receber informações importantes e, com a Tua graça, colocar em prática e alcançarmos o crescimento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já iniciamos aí em nome de Jesus. E olha, o programa de hoje está imperdível, está maravilhoso, preparado com muito carinho, dedicação para você, tá certo? E neste momento, nós iremos acompanhar uma música, tá bom? E logo após a música, a gente vai voltar, tá? Então acompanhe essa bela música e logo voltamos com mais. Programa Conexão Jovem para você.
Maravilha, estamos de volta com o programa Conexão Jovem. O nosso objetivo é que você cresça cada vez mais. Acabamos de ouvir essa bela música aí do Ministério de Louvor, realmente que toca o nosso coração, né? E mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa programação, à sua programação, programa Conexão Jovem. Toda semana nós temos um programa novo, um programa inédito, e você faz parte da nossa família. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua presença conosco. E olha, o chat já está aberto, hein? Você já pode mandar mensagem, já pode compartilhar com a gente aí o que estes programas têm feito de diferente na sua vida, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, que Deus te abençoe, que você cresça em todas as áreas da sua vida para a honra e glória de Deus, ok? Muito bem, neste momento agora eu já quero compartilhar com vocês, já chamar aqui o convidado especial deste dia, vou falar um pouquinho com ele. Vitor, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo bem? E você? Tudo Boa bem, tarde a todos sim. os ouvintes. Maravilha, muito obrigado, Vitor, por ter aceitado o convite aí, estar conosco nesta programação. Me fala uma coisa, você está falando de onde? Que parte do planeta que você está agora? Você viaja bastante. Pois é, viajo bastante, mas no momento estou falando de Foz do Iguaçu, diretamente do Paraná, Ah, maravilha, tá certo, então tá bom. na divisa com o Paraguai. É, você está quase na ponta do estado aí, na ponta do país, né? Sim. Verdade, pertinho na divisa aí com o Paraguai, com a Argentina. Tá certo, Exatamente. Maravilha, Vitor. Muito bem, Vitor, hoje nós iremos falar sobre um tema bem bacana, bem interessante, que é sobre a questão faculdade versus cristianismo, né? Algumas pessoas mencionam, mas eu vou para a faculdade, vou me corromper. Nós que somos cristãos, né? Que queremos servir a Jesus. Sim. Lógico, a gente tem que tomar cuidado onde a gente anda, né? Mas isso não significa que eu vou ter que colocar como uma proibição. Se eu for para a faculdade, eu vou para o inferno, né? Então é sobre isso e outras coisas que a gente vai falar sobre a questão aí da faculdade versus cristianismo, aqui com o Vitor, que está conosco. Sim. Bom, então, esse é um tema muito interessante, porque, assim como você disse, muitas pessoas têm esse preconceito, né, com a universidade, com a faculdade, com os estudos no geral, e aí vem essa questão para nós, né? O cristianismo versus a faculdade, né? Então, será mesmo que são duas coisas opostas? Será mesmo que são duas coisas que se contradizem, né? Então, eu gostaria de compartilhar algumas experiências. Eu estou fazendo faculdade, aqui no Paraguai, medicina aqui no Paraguai, e eu tive já várias experiências, estou no 4º ano agora, no momento, e nós vemos muitas coisas que os outros passam. Aqui também tem um pastor que também está fazendo faculdade por aqui. Então, de acordo com essas experiências, eu gostaria de compartilhar algumas coisas com todos vocês, para a gente poder discutir um pouco sobre essa questão de faculdade e cristianismo, né? Então, primeiro eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, podem mandar no chat. Vocês acham que a faculdade e o cristianismo são duas coisas opostas? Eu queria saber também você, Rafael, o que você acha? Você acha que sim, acha que não? É interessante esse ponto, né? A gente pode lembrar até, inclusive, algumas experiências bíblicas. Vamos usar ali, né? Vamos colocar que faculdade é um ambiente que você vai encontrar muitas coisas que vai contra o cristianismo, vai contra a sua crença. A gente sabe disso. E não só a faculdade, como o mundo em si. Você vai na sociedade, Você vai no trabalho, você vai na escola secular, você vai encontrar. Agora a gente lembra dos hebreus, né? Quando foram levados cativos para a Babilônia. Um lugar idólatra, um lugar que era totalmente contra a crença deles, na questão da alimentação e tudo mais. E eles foram. E nós sabemos que eles não se corromperam, eles foram uma bênção lá. Eles fizeram com que o lugar fosse abençoado pela presença deles. Então, se a gente estiver em comunhão com Deus, a faculdade vai ser uma grande bênção na nossa vida, para a gente crescer, com certeza. Sim. Aí você trouxe um ponto bem interessante, né? Do fortalecimento antes de você entrar, né? Sim. Porque era esse ponto realmente que eu queria adentrar aqui, que realmente a faculdade, a maioria delas, né? Não tem uma iniciativa, um pensamento cristão. A maioria tem um pensamento científico, cético, ateu, né? Muitas vezes. E com isso nós temos que ter muito, muito cuidado, porque muitas ideologias são implantadas
pela própria faculdade ou até mesmo por pessoas que também têm esse pensamento, né? Mas como você bem disse, né? Assim como os hebreus na Babilônia, como eles tinham o conhecimento, eles eram fortalecidos, eles não foram corrompidos. Então, veja bem, a ideologia da maioria das faculdades, né? Tirando algumas que são com viés religioso, católica, né? Enfim, todas elas são focadas em um ponto menos cristão, né? Um ponto totalmente oposto. E é muito importante que a gente se fortaleça antes de estar num ambiente, né? Assim como no mundo, você também deve se fortalecer sempre. O que eu acho interessante, agora trazendo o outro ponto de vista, né? O cristianismo andando junto com a faculdade. Então, então quer dizer que se a faculdade ela tem uma ideologia e o cristianismo tem outra, então eu devo me separar, eu não posso entrar numa faculdade, né? Então, eu pergunto para todos aqui uma coisa. Se, por exemplo, nós não trabalharmos as nossas outras faculdades mentais, não estudarmos, buscarmos novas coisas, será que nós conseguiremos alcançar as pessoas? Houve várias situações em que eu me senti despreparado, por exemplo, em que eu conversava com alguém e a pessoa vinha me questionar sobre algum tema, sobre essa questão de terra como globo, terraplanismo, às vezes sobre a existência de Deus, o universo, sobre os planetas, enfim, sobre vários temas que eu me senti despreparado no momento, em que a pessoa me colocou numa saia justa e eu não consegui responder. E depois eu tive muita impressão de que ele acreditou que eu era uma pessoa com a mentalidade fechada, uma pessoa burra, uma pessoa, sabe, desse perfil. E aí eu não consegui expressar o que eu tinha em mente e aquela conversa acabou sendo totalmente infrutífera, né? E muitas vezes nós passamos essa impressão para as pessoas, nós passamos informações erradas para as pessoas por não ter conhecimento. E isso atrasa a obra de Deus e afasta as pessoas. Eles muitas vezes olham para o cristão como uma pessoa que se fechou numa bolha e não consegue sair por puro preconceito, né? Então, eu queria trazer então a experiência bíblica, né, de Paulo, por exemplo. Paulo, em suas viagens, se ele não tivesse conhecimento prévio, ele nunca ia conseguir conquistar os gregos. Nunca. Porque como que ele ia se achegar a pessoas intelectualmente grandiosas, vamos dizer assim, né? Sendo que ele mesmo não tinha o que passar, o que agregar àquelas pessoas, né? Então, a faculdade, ela é muito importante nesse âmbito, entende? De você agregar conhecimento para você conseguir ter mais informação para chegar às pessoas. Viu, Que de outra Vitor? maneira você não conseguiria, né? Isso, e dentro dessa questão da preparação, é importante porque até o exemplo que você colocou na questão de Paulo, Paulo, ele estava preparado, né? E quando ele Sim, se deparou em meio a situações, essas ferramentas de preparo foram muito importantes nessa questão. Lógico que nós sabemos que o maior preparo é a questão espiritual, mas Deus não fala para o cristão cruzar os braços e ficar esperando só vir do céu. Então, a preparação é muito exatamente. importante, com certeza. E também a se preparar para ir nestes lugares que podemos encontrar tentações, né? Mas manter o foco, né? Sim. É bem interessante, né? Eu sempre lembro daquele texto de 1 Tessalonicenses 4:11, que, que fala o seguinte: procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, né? Então, às vezes a gente pensa que
que Deus ele só nos manda ir de pregar o evangelho, né? E só nos manda tratar dessas coisas e o resto para se esquecer, né? Mas ele fala da nossa vida como um todo, né? Voltando ao exemplo de Paulo, por exemplo, Paulo quando chegou, quando chegou na cidade, ele, se eu não me engano, era Corinto, né? A primeira coisa que ele fez foi aprender um trabalho, para ele não ser pesado às pessoas, né? Para ele poder ter uma própria renda, para poder abençoar os outros financeiramente, né? Então ele cuidou do próprio trabalho, ele buscou conhecimento, buscou o trabalho, e dessa maneira ele não pesava ninguém, não dependia de ninguém. Então, da mesma maneira nós temos que ser hoje, né? Seguir o texto de 1 Tessalonicenses 4:11, que devemos viver as nossas vidas tratando dos nossos negócios, tratando da nossa vida, e em todo momento louvando a Deus com o nosso trabalho, com a nossos estudos, né? Tendo o foco principal, que é Deus, né? Então, eu acho muito interessante que sem o conhecimento, sem esse conhecimento a mais, a gente não consegue progredir, né? Então, e veja quantas coisas. Agora, se o Rafael quiser comentar mais alguma coisa, eu queria entrar em outro ponto no momento. Certo. Não, essa questão, sim, que você falou é importante. Tudo que a gente está compartilhando com nossos queridos internautas e já fazendo uma interação com eles, né? Vocês podem mandar mensagem também, o chat está aberto, tá certo? A gente está Sim. dialogando sobre um ponto muito importante, buscando aí a questão do equilíbrio entre faculdade e cristianismo. Será que é bom? Será que não é? Será que eu consigo tirar algo de melhor para somar na minha vida? Será que eu posso ser luz lá naquele lugar? Né? Então, e a gente está falando aí sobre a questão de nós mantermos o foco, né? A gente olhar para Jesus e ser luz onde passarmos, né? Vamos lá. Exatamente. Exatamente. Então, por esses pontos, a gente pode dizer que o conhecimento que a faculdade proporciona, ele é muito importante. E muitas vezes indispensável para o crescimento do cristão na sociedade, no meio em que ele vive. Porque hoje em dia a faculdade, ela te dá uma capacitação na sociedade muito grande para você buscar mais oportunidades de emprego e assim por diante, né? Então, assim como o exemplo de Paulo que eu disse, né? Que ele aprendeu a ser um armador de tendas. E naquela época era uma profissão muito que dava uma renda muito boa, né? Hoje em dia poderia ser considerado como um arquiteto, talvez um engenheiro. E da mesma maneira, hoje nós temos, através da faculdade, uma amplitude de áreas para trabalhar, né? E dessa maneira a gente consegue abençoar os que estão ao redor, tanto com conhecimento, quanto financeiramente e assim por diante, né? Então, o primeiro ponto é esse. O conhecimento da faculdade, ele é importante, né? Para o nosso crescimento. Mas, o segundo ponto é que não podemos perder o foco. Né? Nós devemos sempre manter esse foco, que é Cristo. Porque com muitas ideologias sendo lançadas a você, se você não estiver firme na rocha, né? Você vai ser como uma casa que foi construída na areia e quando vier a tempestade você vai ser levado, né? Então, é através dessa intimidade com Cristo que você consegue se manter. Então, o primeiro conselho é, se você não se sentir muito preparado, muito íntimo de Deus, cuidado com a faculdade, porque ela pode ser um risco, né? E então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que é aprendido lá dentro, até onde aquilo é bom e até onde ultrapassa os limites do cristianismo, né? Então, aí que está a importância de não estudar apenas os assuntos da faculdade, os assuntos seculares, mas estudar principalmente os assuntos da Bíblia, né? Porque vai ser muito difícil você saber separar o que é ideologia falsa do que é a verdade bíblica, se você não conhece realmente a verdade bíblica, né? E eu queria trazer algumas experiências aqui para mostrar como que a ciência
anda em conjunto com o cristianismo, né? Como que a ciência ajuda o cristianismo e vice-versa. Então, hoje em dia, nas faculdades, os cristãos da faculdade, todos eles, a maioria pelo menos, pensa muito dessa maneira, né? De que a ciência ela sempre anda em conjunto com o cristianismo e eles podem se ajudar. Uma vez, um rapaz da faculdade, ele estava comentando lá e discutindo sobre o terraplanismo, né? Falando que a Terra é plana e ele comentando sobre um mapa, como seria o mapa com a Terra plana, e ele comentando sobre aquilo e tal. Enfim, e apresentando várias ideias, né? E nós sabemos, né, pela ciência, que a Terra ela é esférica, né? Não é totalmente redonda, ela é oval e tal. Mas, enfim, tem todos esses pontos. Mas veja que interessante como a Bíblia também nos dá indícios de que a Terra é um globo, né? Não sei se vocês conhecem aquele texto, eu acho que é um texto muito conhecido de Isaías 40:22, que fala lá que Deus é o que está assentado sobre o globo da Terra, né? Então, é bem interessante esse ponto, porque foi se comprovado pela ciência muito tempo depois que isso foi escrito, né? Que a Terra era um globo e tal, depois que inventaram o telescópio, enfim. E eu achei muito interessante essa experiência por conta disso, né? Como que a ciência anda alinhada ao cristianismo se você souber aplicar, né? Sim, Vitor, isso é muito importante. Segura, dá uma pausazinha aí. Essa questão aí interessante da questão da ciência, da Bíblia, o que diz a história, o que diz os especialistas, pesquisadores de hoje, né? Então, segura esse momentozinho aí. A gente vai agora fazer um pequeno intervalo. Vamos acompanhar uma música também. Está finalizando o primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente vai entrar no segundo bloco, continuando aí com o palestrante, nosso convidado especial, Vitor Nunes, direto lá de Foz do Iguaçu, na divisa aí com o Brasil, Paraguai e também Argentina, né? Vamos então agora fazer um rápido intervalo e logo voltamos com mais programa Conexão Jovem para você. Estamos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. Deus deseja que os seus filhos vivam unidos para adorar, testemunhem das maravilhas, das coisas que Ele faz e fará. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. É bom nos encontrarmos com amigos e irmãos e estarmos todos juntos na congregação, ouvirmos as palavras de Jesus, nosso Senhor, e oferecemos sempre o nosso louvor. E oferecemos sempre o nosso louvor. Deus seja louvado, a música que toca o nosso coração, né? Nosso objetivo é que ela toque também o seu coração, tá bom?
Muito bem, estamos de volta com o programa Conexão Jovem. O nosso objetivo é que você cresça cada vez mais. Seja bem-vindo. Estamos aí ainda no nosso programa. Vamos entrar agora no segundo bloco, tendo a presença ilustre, nosso convidado especial, Vitor Nunes, lá de Foz do Iguaçu. Vitor, vamos lá? Você mencionando aí no primeiro bloco, falando sobre a questão do equilíbrio, né, entre faculdade, entre cristianismo, como ser cristão numa faculdade, como se preparar para cair neste ambiente sem ser corrompido. E você falando agora na questão das teses, né, que são defendidas por aí, sobre a questão da Terra ser plana, e a gente tentar fazer essa conexão que muitas coisas que estão na Bíblia, a ciência também comprova, né? Sim, sim. E eu comentei essa questão aí por curiosidade mesmo, mas na minha faculdade, por exemplo, a maioria das pessoas, nos questionamentos anticristãos que as pessoas dizem, é sobre a origem das coisas, né? A origem do mundo, a origem do ser humano, a evolução, e por conta das pessoas estarem sempre estudando a anatomia das coisas, do corpo humano, a fisiologia, entendendo como funcionam, tratando com pessoas, fica muito difícil você acreditar que as coisas são por acaso, né? Então, eu vejo também que existem certas áreas em que você está inserido, onde o próprio estudo daquilo fala tanto de Deus, que às vezes a gente nem precisa falar muito, né? Então, eu percebo muito isso. Eu tenho 3 colegas que já mais íntimos, assim, mais próximos a mim, que quando iniciaram a faculdade, eles tinham um pensamento muito cético sobre as coisas, eles não acreditavam muito, e simplesmente pelo fato de estar estudando o ser humano, né, estar estudando como tratar dos outros, eles sentiram uma necessidade, né, o Espírito Santo tocou o coração deles, eles sentiram uma necessidade de ser mais, ter mais compaixão do próximo, ter um amor ao próximo, e nós sabemos que esse princípio, né, de amar ao próximo é um princípio bíblico. E quando a pessoa abre o coração para qualquer princípio bíblico, mesmo que ela não saiba que é bíblico, a vida dela é mudada, é transformada, né? E é nesses momentos que ela está sensível a ouvir a mensagem, a ouvir a palavra. Então, muitas oportunidades que apareceram, apareceram porque eu estava ali no meio, né? No meio deles. E eu acho muito interessante que existem algumas pessoas que julgam e desaprovam, né, a ciência e tal, por conta de, enfim, vários relatos históricos aí de que a ciência sempre esteve contra, né, o cristianismo, mas a ciência é Deus, né? Deus criou o mundo, Deus criou a ciência, a física, a química, foi tudo obras da mão dele. Só o que nós fazemos é descobrir as obras dele, né? E então, através de estudar, de estar no meio dessas pessoas, o resultado é que hoje em dia nós temos um grupo de estudos, né? Entre alunos da faculdade ali. Geralmente nós nos reunimos aos sábados para poder estudar. E veja que interessante, é sempre uma coisa alinhada à outra, né? Então, às vezes, nós pegamos um tema da faculdade, por exemplo, como curiosidade só, né? Que o corpo humano tem 7 glândulas, tem 7 glândulas endócrinas, né? E aí, fazendo um comparativo com o sábado, que o 7 é o número da perfeição e tal, nós teve um dia que nós fizemos como se diz, um compilado de curiosidades, assim, sobre o número 7 da perfeição e tal, só para uma brincadeira mesmo, né, e é bem interessante como tem muitas coisas que é como se tivesse escrito lá, né, a assinatura de Deus e tal. Então, foi uma oportunidade que se abriu por conta de estarmos lá, né, de estarmos lá. Interessante, Vitor. Interessante. Então, já fizeram um grupo de estudos
E você que tem o Sim. conhecimento da Bíblia, você começa a perceber essa similaridade, essa semelhança, né, entre o que a ciência fala e o que a Bíblia comprova também, né? Exatamente. E então é muito interessante essa questão aí. E aí eu tenho lá o grupo com as pessoas que são mais próximas a mim, o pastor Fernando Salto, não sei se muitos conhecem, também está fazendo faculdade aqui. Ele também tem o grupo dele lá e que ele se reúne com os colegas dele, da sala dele, né? E então eu vejo que Deus ele nos coloca em diversas situações e aquelas pessoas que estão ao nosso redor são da nossa responsabilidade, né? Quem alcançaria os meus colegas se não fosse eu estar lá, né? Quem Uma grande alcançaria possibilidade isso, né? Exatamente. Quem alcançaria os seus colegas de trabalho, os colegas da sua faculdade, se não for você? Quem vai alcançar eles, né? Então é uma grande responsabilidade. E, novamente, voltando à experiência de Paulo, né? Acho muito interessante a experiência dele, que para as pessoas que às vezes condenam, né, a ciência e tal, Paulo, em muitas citações da Bíblia, ele utiliza conhecimento filosófico, né? Não são palavras dele mesmo, mas sim palavras que ele leu de obras de filósofos, né? De filósofos. Eu poderia trazer aqui, eu só não tenho, não preparei aqui, né? Mas tem diversas passagens que ele cita, que na verdade foram filósofos que disseram, né? Então, se ele não tivesse aquele conhecimento, como ele se achegaria ao povo grego novamente, né? Dizendo. Ele não conseguiria chegar, porque as pessoas iam ver ele como uma pessoa fora da casinha, entendeu? Uma pessoa que não sabe, tá entendendo nada da vida, né? Isso. E, Vitor, só um detalhe, Paulo fala assim, né? Eu fiz de tudo, né? De tudo para, com todos os esforços aí, alcançar as pessoas. E esse de tudo, estamos falando de ferramentas para alcançar pessoas que são diferentes uma da outra. E ele também Sim, utilizou isso. Paulo falava 4 idiomas, ele era muito conhecedor, ele fazia parte do Sinédrio, que era uma classe dentro da igreja, da sinagoga, que eram de pessoas assim muito experientes na vida, no próprio conhecimento das escrituras. Então ele tinha muita ferramenta. E mais com a direção de Deus, aí ele foi avante, né? exatamente, exatamente. Então nós vemos a importância de buscar um conhecimento a mais, né? Sem esse conhecimento nós nos fechamos para as pessoas, para muitas pessoas, né? E, inclusive, eu ouvi um comparativo uma vez muito interessante do seguinte: vocês já devem ter ouvido falar ou visto, né? Aquelas pessoas que pregam sobre o fim do mundo, são taxados como loucos nas ruas, né? Geralmente com a aparência de um morador de rua, e aí com uma placa assim, Jesus está voltando, se prepare e tal. E muitas vezes essas pessoas são vistas como, assim, uma pessoa totalmente louca, né? Sem visão nenhuma. E o interessante que me disseram uma vez é que nós muitas vezes somos vistos dessa maneira, como loucos. Porque quando você olha uma pessoa, um morador de rua ou algo assim, ou uma pessoa mesmo que às vezes tem um problema psicológico, né? E faz esse certo tipo de atitudes, nós não levamos a sério. Porque a primeira coisa que nós pensamos ele está falando bobagem, ele não tem conhecimento, ele não sabe do que está falando, né? Então, muitas vezes, nós somos vistos da mesma maneira. Nós estamos pregando a Bíblia, as pessoas olham para a gente e falam, mas você é louco, você não sabe o que está falando, não tem sentido isso. Simplesmente porque nós não temos um conhecimento, entende? Então, a partir do momento que nós temos um trabalho, nós temos uma faculdade, além disso impactar socialmente, isso também impacta no meio social cristão, no meio social das pessoas que você está pregando, porque as pessoas te veem com mais autoridade, né? E Paulo era visto dessa maneira. As pessoas olhavam para ele como uma autoridade, como uma pessoa que sabia do que estava falando, uma pessoa que você deveria ouvir porque ele tinha conhecimento a agregar. Então, não só na faculdade, mas em todos os âmbitos da nossa vida, hoje nós temos muito
muito acesso à informação, nós devemos buscar, devemos nos informar, porque é dessa maneira que as pessoas vão realmente acreditar no que estamos falando, vão realmente dar valor ao que estamos falando, porque nós temos conteúdo para passar, né? Então, eu acho muito interessante esse ponto aí. Pode comentar, Rafael. Sim, exatamente. Vitor, essa questão é importante porque, se a gente olharmos há quase 2.000 anos atrás, Cristo, ele deu uma missão para os discípulos, né? Ide por todo mundo e pregai. Tá, pregar o quê? Pregar um conteúdo, pregar o evangelho. Isso, o E evangelho. ainda direcionou para quem? A toda criatura, ou seja, por onde você passar. Teve pessoa na sua frente, você tem que falar do evangelho. E para você falar, você tem que aprender, você tem que conhecer, você tem que ter acesso, certo? E hoje nós, como cristãos, nós temos uma missão. A nossa maior missão é pregar o evangelho. E o evangelho pode ser pregado de várias formas. As pessoas muitas vezes pensam assim, eu vou pregar, então quer dizer que eu vou numa igreja, eu vou num púlpito, numa tribuna e falar. Mas não. Através de uma mensagem que você manda, através das suas atitudes, através da forma que você lida com o problema, através das suas relações financeiras, matrimoniais e tudo mais, você tem como pregar, você dar testemunho, essa é a questão, né? Então, se nós colocarmos muito essa questão de você manter o foco na sua missão, isso com certeza vai te ajudar. E na questão, o preparo, isso é muito importante. Jesus preparou os discípulos durante 3 anos e meio. Depois ele subiu e eles seguiram avante. Então, nós temos que nos preparar, né, para sermos usados. Exatamente. E exatamente, muito interessante, né, todos esses pontos. Mas agora, para quem, por exemplo, já está na faculdade, às vezes não parou para pensar muito, né? Poxa, eu realmente não estou me sentindo muito próximo de Cristo, mas eu já estou aqui, eu não vou sair, né? Sim, às vezes Então, ele pode pensar assim, rapidinho, com todas essas orientações que você deu, né? Nossa, mas então era para eu ter pensado tudo nisso quando eu estava lá em casa e decidi ir para a escola, para a faculdade. Mas eu não fiz, eu pulei essas etapas. Então você está dando uma esperança exatamente. para a pessoa não se desesperar, né? Exatamente. Não tem por que se desesperar, né? Tem aquele ditado que diz que nunca é tarde para mudar, né? Enfim. Mas existe um conselho que eu acho muito, muito plausível nesse ponto, que é nós seguimos o exemplo de João Batista, né? Sim. João Batista, para mim, é um dos maiores exemplos de pessoas que seguiam o correto, né? O que João Batista fazia? Ele duvidava da própria capacidade de vencer o mal, da própria capacidade de lutar contra o pecado, né? De vencer a tentação. Então, o que ele fazia? Ele se afastava e fugia, né? Então, quando ele via uma situação na frente, uma situação em que ele seria tentado, ele corria dessa tentação, né? Então, da mesma maneira, somos nós hoje. Se você sente, porque mesmo que você se prepare, sempre vai existir pontos que você nunca vai estar preparado no momento. Você sempre vai ser pego de surpresa em alguns momentos. E nesses momentos em que você não vê saída, em que você vê que você está indo para um local que não tem saída, né? Que aquilo vai te afastar de Cristo, então nesse momento você deve duvidar da sua capacidade de vencer essa tentação e confiar em Cristo, né? E fugir dela, né? Isso. E nós temos outro personagem também que fez isso, que foi José, né? José estava em José é outro comunhão com exemplo. Deus. Se a gente tentar encontrar uma falha na vida de José, depois que ele foi vendido como escravo, é difícil encontrar uma dificuldade, uma falha, um pecado que ele cometeu, um erro. Mas ele não confiava em si, ele confiava em Deus. O que dependia dele era fazer o quê? Era correr. E naquela situação que ele foi tentado pela mulher, a mulher sendo casada, ele correu. Né? Então tem situações que a gente tem que fazer isso mesmo. Exatamente. Então, é isso. Então, se você está se preparando, mesmo que você já esteja dentro, enfim, não existe momento para você tomar uma decisão, né? Então, a qualquer momento você deve tomar sua decisão hoje, né? E então, se você já está na faculdade e percebe certas coisas que te afastam de Cristo, procure se afastar dessas coisas, né? Em vez de afastar de Cristo. E isso eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Eu, agora contando a minha experiência pessoal com tudo isso, né? É uma experiência pessoal com Cristo muito grande você entrar na faculdade, entrar em contato com esse tipo de coisa, porque você é muito provado, né? A sua fé é provada, o seu conhecimento é provado,
E dessa maneira, você tem uma oportunidade muito grande de se fortalecer com Cristo, né? Então, aqui eu poderia contar várias experiências ao longo desses 4 anos que eu estou aqui, em que eu percebi realmente que Deus estava guiando, né? E, inclusive, quando eu vim para cá, parecia que tudo estava dando errado, e de uma hora para outra, tudo deu certo. Foi uma experiência muito, muito incrível, assim. Eu passei por uma também que a minha moto ela foi roubada aqui no Brasil, e era o meu meio de transporte de ir para a faculdade, e eu tinha prova naquela época, e eu não sei de onde veio a tranquilidade, eu tenho certeza que veio de Deus, né? E eu não me desesperei, né, naquele momento. E consegui achar outra maneira de ir, eu acordei mais cedo para pegar ônibus, ir a pé para a faculdade, né? A faculdade em outro país, todo dia é uma viagem para chegar na faculdade. E então essas situações assim, pessoais com Deus, te ajudam a se fortalecer, né? E as mais importantes que eu vejo para minha vida foram as pessoas que Deus foi colocando na minha vida para eu entrar em contato, para aprender mais de Cristo, sabe? Aprender mais do amor a Cristo, da importância de estudar. Então, tudo isso é uma experiência muito grandiosa com Cristo que nós temos a oportunidade através da faculdade, né? Exatamente, Vitor. E assim, né, um pouco da sua experiência, você é brasileiro, mora no Brasil, e aí você Sim. decidiu fazer faculdade. Qual que é o curso que você está fazendo? Medicina? Medicina. Ó, medicina no Paraguai. São quantos anos? Qual período? 6 anos. São 6 anos. No 4º ano faltam 2. Isso. Exatamente. E assim, dentro de tudo que você falou, você também tem uma experiência prática, né? De como você está em outro lugar, outra cultura, outro idioma, também na Sim. faculdade em si, que é aquele ambiente, né? Que se você não tiver ligado a Deus, você cai na tentação. Então, se você não tivesse colocado em prática essas orientações que você colocou, que eu entendo que você está colocando como uma pessoa que vive tudo isso, né? Talvez você não teria Sim. essa bagagem para falar, né? Exatamente. Então, o que eu acho importante é exatamente isso, você usar essas situações para aprender, sabe? Porque eu, assim como eu acredito que muitas pessoas, quando eu entrei na faculdade, eu não me senti muito preparado, não me sentia muito ligado a Cristo, né? E eu vi que todas essas experiências, né, que Cristo colocou em minha vida, me ajudaram a me aproximar mais dele, entende? E eu vejo que muitas vezes pode ser assim com outras pessoas. Nós, às vezes, não nos preocupamos tanto com essa ligação com Cristo, com essas experiências, mas uma coisa que nós sempre vamos passar são dificuldades, são provações, né? E dessas coisas não tem como você fugir, você tem que passar, você vai passar por elas em algum momento. E é nesses momentos em que estar ligado a Cristo, tomar uma decisão de confiar em Cristo ou não, que faz a diferença, né? E então eu percebo que a experiência de eu ter vindo para cá, feito a faculdade, por eu ter esse pensamento de devo confiar em Cristo, me ajudou a um fortalecimento espiritual, né? E da mesma maneira que eu vejo da experiência de outros colegas meus, de amigos também da igreja, várias experiências, né? E todas são dessa maneira. Quando eles passaram por alguma provação, eles tomaram uma decisão de confiar em Cristo. E esse é o apelo, né, para todos nós, que nós tomemos essa decisão ao lado de Cristo, né, de confiar nele. Porque dessa maneira nós teremos uma experiência íntima com ele e nós nos fortaleceremos, né? Esse ponto que você está falando, a questão de fortalecer, né? A gente tem que se fortalecer para enfrentar situações. Estamos falando de uma situação aqui bem adversa e forte, que é você representar a Cristo no ambiente que nós conhecemos como são as faculdades, né? Tem um pensamento que diz assim, uma grande escritora americana, Ellen White, escreveu assim, que a faculdade é a porta do inferno. Não está falando que é o inferno, é a porta, ou seja, porta significa oportunidade,
Ou você abre e entra, ou você deixa fechadinha, respeito e fala, vou passar direto, não vou nem olhar para essa porta, né? Então, Exatamente. realmente, se você estiver fortalecido em Cristo, construído na rocha que é Jesus, a faculdade vai ser uma bênção para você e você vai ser uma bênção na faculdade também. Exatamente. Exatamente. Então, Cristo, eu vejo que ele prova no momento certo, né? Então, todas essas dificuldades vieram, não foi quando eu estava, vamos dizer assim, propenso a cair, ou digamos assim, né? Então, eu vejo que Cristo, ele é tão sábio que ele sabe o momento certo de te provar para realmente você se fortalecer, né? Então, assim como você disse, exige um preparo, e você sempre se preparando, nunca esteja preocupado se você está realmente preparado, né? Apenas se prepare, porque Cristo ele vai saber o momento certo de te lapidar naquele ponto, né? Então, é muito interessante isso. Isso. Quando a gente entende a real responsabilidade que pôs sobre nossos ombros e também a real gravidade da situação que a gente vai enfrentar, você se prepara. Como que a pessoa vai para a guerra? Ah, não, eu vou lá, eu dou um jeito, sei lá que roupa que usa, que comida, não sei quantos dias que eu vou ficar lá, lá eu vejo. Não existe assim. Você está se colocando Pois é. como um suicida. Então você se prepara para aquela situação. Por mais que você, muitas coisas são teóricas, né? Quando você se prepara para ir para a Isso. faculdade, você não se prepara lá. Você não tem experiência de vida lá. Mas você usa o quê? A fé, você usa a experiência de pessoas que já estiveram por lá ou estão lá, você faz o que está ao seu Sim, alcance. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. exatamente. Então, para finalizar, eu gostaria só de repassar tudo assim rapidamente para nós fazermos uma reflexão, né? Então, eu queria fazer alguns questionamentos. Será que nós conseguimos nos achegarmos às pessoas com, é, com, com claridez, né? Com realmente conhecimento, com uma importância, né? Será que nós conseguimos nos chegar às pessoas da maneira correta se nós não tivermos conhecimento? Nós vemos que pela Bíblia, pelas experiências das pessoas, fica muito difícil você conseguir transmitir o Evangelho se você não tiver o conhecimento, né? E o conhecimento bíblico, principalmente, porque é dele que você vai pregar. E fora ele, se você não tem um conhecimento a mais, as pessoas não vão te levar a sério, né? É muito difícil alguém te levar a sério se ele não perceber que você tem realmente uma base para falar aquilo, né? Então, a faculdade, ela vai apresentar muitas coisas que são diferentes do cristianismo. E nesse momento você deve sempre buscar a fonte certa, né? A fonte da Bíblia, buscar a igreja, porque, como o Rafael disse, né? A faculdade ela pode ser uma porta para diversas coisas ruins. Uma porta, uma oportunidade para você se envolver com promiscuidade, com drogas e com várias outras coisas, né? E tudo isso vai estragar a sua vida de um jeito que muitas vezes fica irreparável, né? É uma cicatriz que você vai sempre carregar. E então nós vemos o tamanho da importância, né? De nós nos cuidarmos quando formos entrar em contato com certo tipo de coisas. Mas a faculdade, se você tem o pensamento de que Cristo, ele, ele é a solução, ele é o caminho, não precisa ter medo, né, de, de entrar numa faculdade, de aprender, porque se você tiver com esse pensamento, sempre buscando, estudando, esse conhecimento será usado para a bênção, para a causa de Deus, né? Então, a reflexão que fica aqui será que eu estou realmente buscando a Cristo, né? Me ligando a Deus? Porque esse é o ponto no final das coisas que vai importar, né? Com certeza, Amém. com certeza.
o mais importante é nós nos prepararmos, né? Sim. Certo. E, Vitor, a gente quer agradecer de coração aí a sua participação. A gente não acabou o programa ainda, né? Sim. Mas, ainda falando aí sobre a questão de nós entendermos a real situação, né? O clima que acontece nas faculdades, as situações. O importante é nós nos fortalecermos em Jesus, buscarmos o conhecimento e sermos úteis, né? Não fugirmos do conhecimento, né? Sim. Exatamente. Agora, a gente pode fazer um bate-volta, assim, com perguntas e tal. Sim, com certeza. Beleza. Então, em continuação aqui, eu queria só fazer algumas perguntas aí a todos que estão nos assistindo e também ao Rafael, para a gente poder fazer um bate-papo mais dinâmico, assim, né? Então, Rafael, você fez alguma faculdade, alguma universidade, alguma coisa assim? Então, eu não participei de uma faculdade, eu terminei todos os meus estudos seculares normais, depois eu participei de alguns cursos, né, tive alguns cursos na vida, pude trabalhar bastante na área de vendas, na área de trabalhar com pessoas, né, é uma área que eu gosto bastante, lidar com pessoas, então a área das vendas aí, vendi várias coisas já, vários produtos, e nós tivemos um pouco de conhecimento nessa área. E participei também de teologia, né, fiz um seminário teológico durante 2 anos, onde pude estar ali, usar o termo confinado, né, mas numa escola onde eu pude estudar e morar lá também, onde fez com que eu pudesse crescer um pouco mais, pela graça de Deus, na questão de lidar com situações, por você morar com várias pessoas, várias culturas, estar longe de casa. Sim. E aí hoje, graças a Deus, eu trabalho devido ao curso que eu fiz, seminário teológico, né? Eu trabalho com a igreja, trabalho com pessoas, e assim a gente vai seguindo. Mas eu não deixei o sonho ainda não de fazer uma faculdade, ainda, quem sabe psicologia, legal. Alguma coisa aí. Legal. Pois eu achei muito interessante que você falou a sua experiência aí, e agora a pergunta que fica é assim, você acredita que em alguns pontos dessa experiência, né, eu também vou responder essa pergunta, você acha que você foi encaminhado por Deus para estar ali, ou foi uma escolha pessoal sua, né? Então, eu acho que Deus, ele me proporcionou essa oportunidade de poder escolher, porque nós temos o livre-arbítrio, e ele me deu forças, me deu direcionamento para que eu pudesse escolher o correto. Então, hoje, a área que eu trabalho, que é a área de lidar com pessoas, orientar, guiar, dar direcionamento, trabalho com jovens e adolescentes, então, o que eu fiz no seminário, lá no curso, né, aquilo me ajudou muito, muito. E hoje eu trabalho na área que eu escolhi, e Deus me ajudou a escolher. Uhum. Então, veja que interessante, né? Muitas vezes, nós tomamos decisões por nós mesmos e somos levados a um caminho. E o resultado daquele caminho é a resposta se nós fomos guiados ou não por Deus naquela situação, né? Pelos frutos conhecereis. E eu percebo que em várias situações da minha vida, eu fiz uma escolha por mim mesmo, né? Para me manter numa zona de conforto, para me manter dentro de uma bolha onde eu tinha o controle da minha vida, né? E eu fazer essas escolhas, pensando apenas em mim, me levaram a resultados que não foram muito positivos no final das contas, né? Então, diversas vezes eu perdi oportunidades, eu perdi contato com pessoas, perdi até amizades por conta de me manter fechado dentro de um ambiente de conforto pessoal, né? E eu vejo que Deus, ele nos tira dessa bolha, dessa zona de conforto. Ele nos tira. Então, ele nos encaminha para situações onde ele sabe que nós seremos úteis, onde nós teremos bênção para a vida das pessoas e para nós mesmos. E na maioria das vezes, essas situações não nos agradam, né? Sim, é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. Por exemplo, então, rapidinho, você viu José. José foi jogado no buraco pelos irmãos, eles queriam matar ele foi vendido como escravo, ele não teve acesso a uma parte desse dinheiro que foi negociado, né? Foi como se fosse um animal, um objeto.
errado, né? Depois foi parar no Egito, foi preso, quer dizer, só se dando mal. Mas, de repente, deu um estalo na vida, Deus estava preparando ele na escola da angústia, da dificuldade. E ele não recusou o ensinamento, ele não recusou passar por aquela situação. Ele buscou a Deus, Deus fortaleceu ele, e depois de prisioneiro, ele virou governador. Ele ficou acima do próprio patrão dele, né? Só abaixo de Faraó. Sim. Então, situações que a gente passa na vida, se a gente tiver com Deus, ela vai nos proporcionar um ensinamento e um crescimento. Exatamente. Então, se José, por exemplo, tivesse se tomado escolhas, decisões por si mesmo, né, que mantessem ele naquela zona de conforto, ele tomaria atitudes erradas, talvez teria se envolvido com a esposa do chefe e provavelmente ele nem estaria, ele teria morrido, né, muito provavelmente. Sim. E então nós vemos que as decisões que nós tomamos ao lado de Cristo, muitas vezes nos tiram dessa zona de conforto, né? E veja como a ciência anda alinhada com a Bíblia, né? Então, certa vez, houve uma palestra, né, de alguns médicos, psiquiatras na faculdade, que eles estavam dando uma palestra ali sobre depressão, sobre problemas de saúde mental, né? Então, eles estavam falando sobre exatamente a zona de conforto e o crescimento individual de cada pessoa. Então, pela psicologia e a psiquiatria, enfim, você tem 4 etapas para um crescimento, né? Então, você tem a zona de conforto, a próxima é a zona do medo, subindo você tem a zona de aprendizagem e, por último, a zona de crescimento. Então, veja bem, assim que você é tirado daquela sua bolha do conforto, a sua primeira reação é ter medo.